reino de Deus já está entre nós. Somos chamados a viver o presente, reconhecendo esse reino em nosso meio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Trindade Santa, Filho que veio para instaurar o Teu reino e Espírito que renova o nosso interior, derrama sobre nós nesse dia a graça de abrir os olhos para ver o Teu reino já entre nós. Ensina-nos, não apenas na espera, mas no agora, reconhecendo-Te, em meio aos nossos semelhantes, no silêncio da oração e na ação do amor. Vem Espírito Santo, guia-nos para que o serviço seja nosso caminho e a humildade nossa casa. Assim seja. Amém. Acompanhemos o Evangelho desse dia, que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, perguntaram os fariseus a Jesus: quando virá o reino de Deus? Ele lhes respondeu: o reino de Deus não vem vistosamente, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. E disse aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Diz-vos-ão então: olhe aqui, ou olhe ali. Não deis crédito, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e resplandece até o Ocidente, assim será o Filho do Homem no seu dia. Porém, primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje nos convida a uma atitude de presença, de escuta, de entrega e, ao mesmo tempo, de espera vigilante. Quando alguém pergunta a Jesus: quando virá o reino de Deus? Ele responde, de modo que pode nos surpreender: o reino de Deus está no meio de nós já. Não é algo distante, nem um sinal espetacular que você vai poder apontar com o dedo dizendo: ali está o reino de Deus. Pensemos, quantas vezes esperamos grandes sinais do reino de Deus, quando na verdade o reino de Deus já se faz presente em nós, na nossa vida, na natureza, nas maravilhas da nossa existência. Quantas vezes nossa fé se apoia no quando ou no como, em vez do agora, do aqui. E Jesus vem nos dizer hoje: o reino de Deus, ele já está no meio de nós. Ele já é presença constante no nosso meio. A nossa fé se propõe no Espírito Santo. Então, o reino de Deus já se faz presente aqui no nosso meio. Pode estar no teu coração, na tua casa, na tua comunidade. Pode estar naquele serviço silencioso, naquele sacrifício sem aplausos, naquele ajudar no invisível. Mas ele não para por aí. O reino de Deus, ele é um processo dinâmico em nossa vida. E Jesus então alerta os discípulos: hão de vir dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Ou seja, haverá sim uma espera. Talvez uma espera longa, talvez marcada por dor, talvez por incompreensão. Antes de manifestar-se plenamente o Filho do Homem, ele, sim, se mostra de maneiras diversas na nossa existência, na vida da natureza. E então Jesus compara: será como um relâmpago que sai do Oriente e resplandece até o Ocidente. Essa combinação
de presente e espera, muitas vezes nos coloca em um lugar difícil de entendimento, mas ao mesmo tempo muito grandioso para a nossa existência de fé. Difícil porque nos tira da zona de conforto. Será que o reino de Deus já está verdadeiramente aqui em nosso meio? Como ele está se eu não o vejo completamente? É lógico que com os olhos humanos, muitas vezes eu não vou conseguir verdadeiramente enxergar o reino de Deus em nosso meio. Muitas vezes eu não vou conseguir entender completamente o reino de Deus e se ele está verdadeiramente presente ou não na minha existência, na nossa existência. Mas a partir dos olhos da fé, isso vai se tornando cada dia mais presente, mais vivo, mais constante, mais concreto. Grandioso esse processo, porque esse processo vai me permitir viver o agora com fé. E ao mesmo tempo, reconhecer que essa fé, com a fé baseada em Jesus Cristo, vai nos manter os olhos voltados para o amanhã, sem perder a essência do aqui, do agora, do reconhecimento de que o reino de Deus já se faz verdadeiramente presente em nosso meio. Ou seja, independente se eu não estou vendo verdadeiramente Jesus como é a sua promessa da sua segunda vinda, eu já tenho que conceber que o reino de Deus já se faz presente em diversas formas e a sua completude, ela se dará com a vinda de Jesus, mas será somente uma completude. Por isso, a minha fé me faz continuar acreditando nesse reino de Deus já presente aqui e continuar caminhando, aguardando, me preparando ainda mais para a vinda grandiosa de Jesus Cristo. E mais, Jesus lembra que antes da clareza vir, que no caso seria ele, a sua segunda vinda, há sofrimento. Sim, pode haver sofrimento. Há rejeição, sim. Primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Isso nos conforta e alerta. Conforta porque nos mostra que nossas dores não são em vão, assim como as dores de Jesus. E alerta porque nos diz que devemos estar prontos, vigilantes na fé, na oração, mesmo sem aclamação. Então, nesse dia de hoje, o meu convite a você é o seguinte: perceba onde o reino de Deus já está presente em você, ao teu redor. Pergunte-se: estou vivendo como se o reino de Deus já estivesse aqui perto de mim? Ou estou vivendo ainda como se ele estivesse distante? Estou vivendo como se o reino de Deus estivesse distante ou estivesse verdadeiramente presente em minha existência? E se eu estiver na espera, não desanima. A espera bem vivida, como todos nós sabemos, é parte já do reino. Então, o cristão verdadeiramente que tem a sua fé consistente, ele reconhece que precisa já sentir a presença do reino na sua vida diária constante e reconhecer que todo o processo de espera, de acalmar-se o coração, de tranquilizar-se, para deixar a vontade e a ação de Deus acontecer na nossa vida, nos preparando para a vinda grandiosa do Salvador Jesus Cristo, pressupõe também amadurecimento de fé. Então, é preciso refletirmos. O reino de Deus já está aqui. Por que há tanto tempo de sofrimento às vezes? Por que há tantas dificuldades em nossas vidas? A resposta de Jesus está nesse mistério. O reino já está, mas ele ainda não se manifestou completamente. Não precisamos nos angustiar. O que precisamos é confiar.
é acreditar. E nesse tempo, entre espera, entre reconhecimento, nós somos convidados a partir da nossa fé, reconhecer que a plenitude já do momento presente do reino e da espera grandiosa de Jesus Cristo nos convida a sermos já parte integrante desse reino onde a gente for, onde a gente estiver. Ser justiça, ser misericórdia, ser presença. E se você vive isso, se você ama, se você perdoa, você serve, então você já está vivendo o reino de Deus, já está participando do reino de Deus ativamente, e você está bem se preparando para a vinda grandiosa de Jesus. Não espere um grande sinal para viver bem o reino de Deus já presente em sua vida. Viva bem o aqui e o agora, e o sinal será testemunha do teu viver. O que você acha? Você consegue hoje, com a sua fé, enxergar na tua vida o agora do reino de Deus presente em você? Deixe nos comentários a sua experiência. Talvez a tua história ajude outra pessoa a perceber que o Senhor já está mais perto do que se imagina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se gostou dessa breve reflexão, deixa aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também reconheçam, sintam e compreendam que o reino de Deus já se faz presente no meio de nós. Desde já convido você a rezar conosco todos os dias às 15 horas aqui em nosso canal Viver Evangelizando, o Santo Terço da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.